ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos,
ele retorna. Mas parece tarde, tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno, quase invisível, mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece, e a lógica se quebra.
Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo. E então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo. E então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo. E então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo. E então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então, tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra.
Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão, até que surge um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas decisivo, e então tudo muda. O impossível acontece. E a lógica se quebra. Diante de todos, ele retorna. Mas parece tarde. Tudo indica derrota. Sem chance de reversão,